1 Timóteo, capítulo 4, começando do verso 6 até o verso de número 16. Para vocês entenderem, então, Timóteo foi um discípulo de Paulo, e ele tinha a responsabilidade de pastorear a igreja em Éfeso, se posso assim dizer. Timóteo era o líder, se eu posso dizer assim, da igreja em Éfeso. E Paulo, que foi o seu instrutor, estava dando para Timóteo algumas orientações de como ele deveria se portar diante da igreja. E aí no capítulo 1, Paulo dá algumas informações, fala sobre falsas doutrinas. Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre orar pelas autoridades. Ele vai falar também sobre Jesus Cristo como o único mediador. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre as qualificações de diáconos e pastores. E aí, a partir do verso 4, ele começa a trazer algumas informações mais práticas. E eu queria falar disso hoje à noite. Nós vamos começar a leitura, então, no verso número 6, que diz assim, Paulo a Timóteo. Eu tenho, irmãos, aqui a tradução, a revista e atualizada. Eu sei que vários irmãos aqui têm outras traduções, e a gente tem dado aqui na igreja liberdade para isso, mas a tradução que eu uso é oficialmente a tradução revista e atualizada, né? Então Paulo diz assim, versículo 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então eu queria começar com este versículo, e eu escolhi a palavra doutrina. Depois eu vou ler outros versos aqui, vou pontuando assim. Então, irmão, doutrina é uma palavra muito importante nas Escrituras. Eu estava reunido com os irmãos do louvor, a gente estava orando, e eu falei um pouquinho com eles sobre isso. Certa vez, uma pessoa, isso já 20 anos atrás, o cidadão estava conversando comigo, e ele disse assim: eu gosto muito da Igreja Batista. É uma igreja muito boa, pena que não tem doutrina. Mas por que é que aquele irmão falou isso? É porque nós, aqui em Boas Novas, e na maioria das igrejas batistas, nós não temos um regimento interno. Todo mundo sabe o que é isso, regimento interno? Quem sabe? Sabe, Sueli? Ela fez assim, fez assim. Irmãos, regimento interno é um conjunto de normas que a igreja tem proibindo um tanto de coisas. De cada 10 itens, 9 não pode. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí as pessoas perguntam, e já me perguntaram, por que é que vocês ainda não têm? Pode ser que a igreja queira ter daqui uns dias. E eu não sou dono da igreja, se a igreja quiser pode. Irmãos, é muito fácil proibir. E eu me lembro, irmãos, da minha época, lá no interior do Rio Grande, menino, e aí o pai dizia: meu filho não pode. E eu não podia nem perguntar por quê, e se eu perguntasse, ele ia dizer assim: porque não pode. Deus não trabalha dessa maneira.
Irmãos, doutrina, do ponto de vista bíblico, se você tem uma caneta, escreva. É um conjunto de normas, ou um conjunto de princípios, ou de preceitos, que emanam da palavra de Deus e que servem para orientar a nossa conduta. Eu vou repetir, pelo menos parecido. Doutrina é um conjunto de normas, é um conjunto de princípios que emanam da palavra de Deus e que servem para conduzir, para orientar a nossa conduta. E é por isso, irmãos, que nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então isso quer dizer que é a Bíblia que orienta a nossa forma de crer. Todo mundo crê em alguma coisa. Porém, a Bíblia diz que em certas coisas, ou melhor, eu só posso crer em Jesus. A Bíblia me orienta a isso. É por isso que a Bíblia é a minha regra, única regra que vai orientar a minha fé. Mas a Bíblia é também a nossa regra de conduta. Então, irmãos, nós vamos ler aqui mais na frente, no versículo 7, se não me engano, Paulo vai falar a Timóteo sobre uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida voltada para a devoção, para a dedicação a Deus, é o tipo de vida que agrada a Deus, é o tipo de vida que atrai a bênção de Deus, e esse tipo de vida piedosa é possível por causa das informações que nós recebemos da palavra. Então, doutrina, irmãos, não tem a ver só com proibições, doutrina tem a ver com informações, doutrina tem a ver com ensino. Por exemplo, quando a gente vai para a aula para aprender sobre coisas bíblicas, a gente aprende uma matéria chamada doutrina da igreja. Então, doutrina da igreja é o ensinamento da Bíblia a respeito da igreja. E aí é claro que você vai perguntar assim, se Igreja Batista está na Bíblia? Não está na Bíblia. O nome Batista não, e nem o nome Presbiteriano, nem o nome Assembleia de Deus. Mas a maneira como a igreja deve ser e se conduzir, nós encontramos na Escritura. E eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre algo que Jesus falou, falando sobre preceitos de homens. Está falando de coisas que o homem insere na igreja e na caminhada da igreja, que não são necessariamente erradas, mas que são resultado do pensamento do homem, e muitos membros adotam aquilo como verdade absoluta. Absolutamente não, verdade absoluta só Deus. Contudo, os homens podem ter algumas ideias boas, mas se eu quero saber sobre a igreja, eu preciso conhecer a Bíblia. Existe uma matéria no seminário chamada Cristologia ou Doutrina de Cristo. É um ensinamento da Escritura sobre Jesus. E nós vamos descobrir então que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu como expressão do amor de Deus, que Ele morreu por ser o único que podia morrer no nosso lugar, porque Ele foi justo. E a Bíblia diz que Jesus veio como um menino, cresceu, se tornou homem, viveu como homem, sob a direção do Espírito Santo de Deus, e Ele morreu como homem. A Bíblia ensina isso, e isso chama-se doutrina de Jesus.
então, doutrina é um conjunto, é um pacote de informações que a gente tira da Escritura para orientar a nossa vida. Mas nós precisamos conhecer a Escritura. Nós precisamos estudar. Aqui na igreja, irmãos, nós preferimos pregar a verdade, ensinar a verdade. Eu falava hoje um pouquinho com os irmãos do louvor. Nós temos uma remessa de jovens professores que estão começando esse ano. Eu não sei se esses jovens vão suportar a pressão. Eles aceitaram o desafio de ir para a forma e de ir para o forno. Entendam isso, ninguém vai assar o seu filho, não. O irmão Rômulo está com uma proposta bem ousada de ensino da palavra. Mas quem vai ensinar precisa primeiro aprender. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente tem algumas habilidades ou alguns talentos e a gente quer servir a Deus através desse talento. Amém. Mas a maneira como você usa o seu talento passa pelo conhecimento que você tem da Escritura. Se você quer ter uma vida de oração, glória a Deus, mas sua vida de oração é pautada pela Escritura. A Escritura vai ensinar muito sobre oração. E eu não posso ter uma vida de oração que agrade a Deus se eu ignorar a palavra, porque através da palavra, Ele disse como orar, Ele disse como servir, Ele disse como pregar, como pastorear, como ser esposa, como ser marido, como ser filho. Eu preciso conhecer a palavra. Não tem como viver uma vida que agrada a Deus de verdade ignorando a palavra ou desobedecendo a palavra. E aí então Paulo diz a Timóteo: se você expor essas coisas que já te falei antes, você vai ser um bom ministro. Então nós aprendemos que um bom ministro, que naquela época aplicava-se principalmente a quem tinha contato com a palavra. Então, se você expor conforme você recebeu, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo. No versículo de número 7, Paulo diz assim: respeita ou rejeita fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, piedade, irmãos, é um tipo de vida que glorifica a Deus. É uma vida onde a minha devoção vai se voltar a Deus. E mais aqui na frente, nós vamos pular um pouquinho só para fazer menção. Verso 13, diz Paulo a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Irmãos, escuta o que eu vou dizer a você. Ler é um bom hábito. Porém, pode ser um hábito perigoso. O que você está lendo? Eu gosto de ler, mas ler o quê? A primeira leitura, irmãos, tem que ser a palavra. Porque é a palavra que vai dar a você o filtro para ler qualquer outra coisa. A base que vai trazer amadurecimento para a sua mente é a palavra. E aí Paulo diz a Timóteo: aplica-te, dedica a sua vida para ler a palavra, para armazenar conhecimento que emana da palavra. E mais na frente, Paulo vai falar sobre meditação.
Então, a leitura é, irmão, simplesmente adquirir informações e guardar no meu coração e na minha mente. A meditação vai fazer com que eu pense sobre o que eu li. Vai fazer com que eu pesquise sobre aquilo que eu li. E o conhecimento verdadeiro é resultado, primeiro, de ler, e segundo, de meditar sobre o que eu li. Alguns aqui estão com papel na mão anotando o que eu estou dizendo. Isso é colher informações. Lá na sua casa, com sua Bíblia aberta, você vai começar a pensar sobre isso, vai comparar com a Escritura, para adquirir conhecimento. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a gente percebe, irmãos, algumas verdades interessantes aqui. Paulo diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Leitura, exortação e ensino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Guilherme, você quer responder para a gente? Exortar significa o quê? Pode falar bem alto. É isso? Então, irmãos, exortar trata dessa prática de chamar o nosso irmão para o lado e de ajudá-lo a enxergar alguma coisa que ele não está vendo ou está ignorando, mas na posição de igual. Todo mundo gosta de exortar porque tem a ver com chamar atenção. Mas a palavra de Deus ensina como é que a gente faz para exortar. Os irmãos lembram de Davi e de Natã? Todo mundo lembra? Então, Natã exortou Davi. Mas ele não chegou apontando o pecado de Davi, nem falando como se fosse o profeta. Conversou com Davi, contou uma historinha para Davi e ganhou a confiança de Davi. Depois ele falou: Davi, olha, você está com esse problema. E deu resultado. Então, se você quer exortar alguém, ou se Deus está chamando você para exortar alguém, vá, mas busque uma estratégia da palavra. Exortar não significa chamar alguém para o canto e apontar o erro e dizer: te vira. Exortar é ajudar o irmão ou a irmã a voltar para a sua caminhada reta. Logo, quem exorta precisa conhecer a Escritura. E Timóteo, como líder da igreja, teria essa função. E também Paulo diz, olha, que aplica ao ensino. Então, a única pessoa que pode ensinar é a pessoa que aprendeu. Então, doutrina tem a ver com aprendizado, com ensino, com entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Coletivamente falando, mas também do ponto de vista individual. A caminhada cristã, irmãos, é primeiramente solitária, para depois ser solidária. Eu primeiro preciso aprender a caminhar com Jesus, só nós dois, para que depois nós possamos caminhar com outros irmãos que pensam diferentes, que se comportam diferentes, que são diferentes, mas que foram chamados pelo mesmo Deus e para o mesmo alvo. Há uma só fé, diz a palavra. Há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus. E diz a Bíblia que ele morreu por todos, para poder trazê-los para si, respeitando a sua identidade e as suas diferenças, que devem se dobrar diante da palavra. Versículo 15, digo melhor.
Paulo diz assim a Timóteo, depois de ler, ele diz: medita essas coisas e nelas ser diligente. A palavra diligente fala de alguém que é cuidadoso, de alguém que é criterioso, de alguém que é voluntário e pronto. Então Paulo está dizendo: seja alguém pronto, Timóteo, para meditar sobre a palavra, para gastar tempo com a palavra, estudando a palavra, pesquisando a palavra. E aí Paulo diz para eles assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso ou para que o teu aproveitamento a todos seja manifesto. Irmãos, Paulo está dando a Timóteo o segredo da notoriedade. A gente gosta de ser notado, e Deus não se importa com isso, mas Ele diz: olha, você quer se tornar alguém notável? Se dedique à leitura e à meditação da palavra de Deus. Logo, as pessoas vão perceber que você é diferente. Se você quer ser notado, se dedique exaustivamente à leitura e à meditação e a viver a palavra. Naturalmente, isso vai fazer de você uma pessoa completamente diferente. Então, irmãos, eu queria hoje à noite trazer essa meditação falando da importância de entendermos doutrina. É muito mais do que um conjunto de pode e não pode. Doutrina é um conjunto de ensinamentos que vão orientar a minha vida. O que fazer, quando fazer, como fazer, detalhes assim que fazem a diferença. Eu preciso conhecer a doutrina bíblica, eu preciso frequentar a escola dominical, que é o ensino por excelência. Por que eu digo assim? Porque na escola dominical você tem a oportunidade de discutir com o seu professor, no sentido de trocar ideia, dizer: professor, eu não entendi. Você tem essa assessoria, o que não acontece no culto à noite. O culto à noite é mais informação que eu passo para vocês, e aí vocês precisam prestar atenção, e aí vocês precisam fazer anotações, e aí vocês precisam estudar. Parece dar muito mais trabalho, mas a palavra é a mesma, é a maneira de compartilhar a palavra que é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então hoje à noite nós aprendemos que doutrina é um conjunto de princípios e normas. Nós aprendemos um pouquinho aqui, irmãos, sobre fábulas. Rapidamente falei. Fábula, irmãos, é um pouco mais de especulação, sabe? São coisas que os homens inventam e trazem para a escritura, e aí associam a um verso parecido e discutem isso. Não, Paulo está dizendo a Timóteo: rejeita isso, mas te exercita em piedade, que é um tipo de vida que glorifica a Deus, é uma vida de devoção, que se enquadra naquilo que Paulo diz: quer você coma, quer você beba, faça tudo para glorificar a Deus. Então, a vida piedosa é a vida que me possibilita glorificar Deus através daquilo que eu faço. Não significa que qualquer coisa que eu faça vá glorificar a Deus, mas tem essa possibilidade, dependendo da maneira como eu faço, da minha motivação e, principalmente, se aquilo que eu estou fazendo já não tem na própria palavra uma proibição. Algumas pessoas têm dito: olha, Deus me falou, e Deus continua falando. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus não vai falar nada contrário ao que Ele já falou. Porque o que está escrito é resultado da encarnação do Verbo. A palavra é Jesus escrito. Mais ou menos isso. Então tudo que Jesus vier a falar, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas tudo aquilo que Ele vier a falar
precisa estar rigorosamente de acordo com aquilo que ele já falou. E as pessoas preferem ouvir Deus falando no ouvido do que descobrir Deus falando aqui, porque gasta tempo e dedicação. Então, irmãos, precisamos prestar atenção nisso. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: existe a doutrina verdadeira tirada da Escritura, mas existe a falsa doutrina tirada também da Escritura. Então você que ouve, você precisa prestar atenção, você precisa estudar. Você não é obrigado a concordar com tudo aquilo que falam. Você precisa ouvir com atenção, com respeito, anotar e correr para casa e gastar tempo averiguando se é verdade. Tem muita gente dizendo besteiras com a palavra aberta. E tem uma quantidade de gente ouvindo e dizendo amém, sem conhecer, sem prestar atenção. Então você precisa vir para a igreja. Ou se você quiser, estude em casa, mas em casa é mais complicado. Você pode estudar na sua casa, eu não estou dizendo que igreja é o único lugar. Mas no nosso caso aqui, a gente cria possibilidades e facilidades para você aprender. Então aproveite isso. Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, que há um só mediador, ou seja, somente um meio de ligação entre Deus e os homens. E esse único meio chama-se Jesus. E ele nasceu, e ele caminhou por alguns anos nessa terra, e ele morreu numa cruz, pagando o preço dos meus pecados. Mas eu preciso reconhecê-lo como o meu único e suficiente Salvador. Ninguém pode fazer isso por mim. A gente aprende isso na doutrina da Bíblia. E essa tem que ser a principal pregação de qualquer igreja. Cristo Jesus, único mediador, único Salvador, morto e ressurreto, e assunto ao céu. É nele que eu preciso depositar toda a minha confiança. Não basta ser religioso, eu preciso crer. E eu preciso agir em consonância ou de acordo com a minha fé. Então, eu estou aqui hoje à noite pregando esta palavra porque eu creio. E porque há muitos anos eu pude entender e receber Jesus como meu Salvador. E eu estou aqui hoje porque eu creio nessa verdade, na transformação que Ele pode fazer e que Ele quer fazer, mas você precisa querer. Então que Deus traga bênção sobre a sua vida e sobre a nossa vida, de modo que a gente possa entender essas verdades. Só Jesus me leva a Deus. E a orientação que Ele deixou é suficiente para me fazer viver uma vida que glorifica a Deus. Então você que veio aqui hoje à noite, você recebeu essa informação, pensa nisso. Pensa nessas verdades. Toda a nossa vida, todo o tratamento de Deus para conosco vai acontecer com base nessa verdade. Viva! Que Deus nos abençoe e nos ajude a crer nessa verdade. No nome de Jesus.